Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa profecia, olha, poderosíssima contra um dos maiores impérios que o mundo já viu. É uma história sobre orgulho, sobre poder e, claro, sobre consequências cósmicas, tudo isso lá nas páginas de Ezequiel. E a gente já começa com tudo, com uma declaração de guerra divina. E não é só contra um rei, não. É contra um grande dragão. Essa imagem é muito forte e super intencional. O faraó aqui não é só um governante, ele é retratado como essa criatura mítica, poderosa, que domina o seu território, o Rio Nilo. Bom, para entender o porquê desse julgamento tão pesado, a gente precisa primeiro dar uma olhada na acusação. E ela toda gira em torno de uma afirmação assim impressionante que o próprio faraó fez. Olha, isso aqui é muito mais do que só uma bravata sobre território, sabe? É uma reivindicação de ser um Deus criador. Pensem bem, o Nilo era a vida do Egito, e quando o faraó diz, fui eu que fiz para mim, ele está basicamente se colocando no lugar do divino. É uma audácia tremenda. Então o ponto central é exatamente esse. O crime do faraó é a hubris, essa reivindicação de poder divino. Ele não se contentava em governar o Egito, ele afirmava ter criado o Egito. E é isso que prepara o terreno para uma queda que vai ser, assim, espetacular. E em resposta a esse orgulho todo, a profecia descreve uma sentença muito vívida, humilhante mesmo, cheia de imagens que vão inverter completamente o poder e o status do faraó. A profecia desenha uma inversão total de status, né? O grande dragão, que antes estava lá todo seguro nos seus rios, vai ser pescado como um peixe qualquer, arrastado para fora do seu palácio de água e largado no deserto para virar comida de bicho. É a queda do divino para o devorado. E não para por aí. A profecia traz outra metáfora muito importante para explicar por que o Egito também estava sendo julgado pela sua política externa. Não era só o orgulho do rei, era também a falta de confiança que a nação inspirava. E aqui a imagem é fortíssima. O texto diz que o povo de Israel se apoiou no Egito buscando ajuda, né? Só que o Egito foi como um cajado de junco, bem frágil. E o que acontece quando a gente se apoia em algo assim? Pois é, ele não só quebrou, como também feriu a mão de quem se apoiou. Em vez de ser um suporte, o Egito virou uma fonte de dor, um aliado que, na verdade, só trouxe problemas. E essa é a duração prevista para a desolação do Egito. Um período bem simbólico, em que a terra ficaria desabitada, sem gente nem bicho, quase como um reset forçado para a nação. Mas veja bem, a profecia não termina só na destruição, não. Ela também aponta para uma restauração. Só que uma restauração com uma condição muito, muito específica. Depois desse tempo de punição, o povo do Egito poderia voltar, mas a nação seria transformada para sempre. Ela não voltaria a ser aquela superpotência que um dia foi, de jeito nenhum. O objetivo aqui era bem claro. Diminuir o poder do Egito para que ele nunca mais fosse uma fonte de falsa esperança ou uma tentação militar para os seus aliados, como Israel. A glória imperial deles seria, digamos, permanentemente reduzida. E bem quando a história parece que está se resolvendo, o texto nos joga uma reviravolta geopolítica daquelas, envolvendo outro grande império da época. De repente, a profecia dá um salto de 27 anos no futuro para falar de um evento completamente diferente. E isso mostra como as ações de uma nação acabam se conectando com o destino de outra. E o mais interessante é como essa dívida de guerra que ficou em aberto está prestes a ser quitada de um jeito totalmente inesperado. O exército de Nabucodonosor ralou num cerco exaustivo e saiu de mãos abanando. E aí vem a grande solução, por assim dizer. A riqueza e os recursos do Egito, tudo isso é declarado como pagamento pelo trabalho do exército babilônico. É impressionante como o texto amarra essas duas pontas que pareciam soltas, né? A conquista do Egito vira literalmente o salário da Babilônia pelo serviço prestado lá em Tiro. Então, quando a gente junta todas as peças, fica claro que todos esses eventos, a queda do faraó, a desolação do Egito, a recompensa da Babilônia, tudo isso serve a um único propósito, que é repetido várias vezes. Essa frase aparece de novo, colocando cada ação como a demonstração da autoridade máxima sobre a história e sobre os governantes. O objetivo final de todo esse drama geopolítico, segundo o texto, é o reconhecimento de uma soberania muito maior. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que atravessa o tempo sobre poder, orgulho e consequências. Uma pergunta que ressoa muito além do mundo antigo e nos convida a pensar sobre onde está a base da verdadeira força e autoridade.